A partir de agora, Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Com Dani Schneider. Muito boa tarde, minha gente querida. Abrir um negócio é difícil. Manter um negócio vivo por muitos anos talvez seja ainda mais. Porque empreender não é só apenas vender um produto. É aprender a evoluir, a se adaptar, acompanhar tendências, a entender de pessoas e principalmente continuar relevante sem perder a identidade. E isso fica ainda mais delicado quando o negócio trabalha justamente com emoção, memória afetiva e celebração. E para abrir o programa de hoje eu trago uma frase de Maya Angelou que diz o seguinte: as pessoas podem esquecer o que você disse, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Eu sou a Dani Schneider e com o apoio de Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Sicredi, A Ter Com Quem Contar, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria e Tenondé Parque Hotel Viver as Missões começa por aqui. Começa agora o Cafezinho Missioneiro, o programa que conecta pessoas, ideias e transformação. E hoje a gente vai falar de empreendedorismo, confeitaria, evolução profissional e sobre como transformar doces em experiências que permanecem na memória das pessoas. Eu recebo para essa entrevista a Glauciane Veiga, fundadora da Divina Gula Doceria, empresa que completa 16 anos de história aqui em Santo Ângelo. Glau, seja muito bem-vinda ao Cafezinho Missioneiro. Muito obrigada. Cara, eu tô muito feliz. E primeiro eu preciso dizer, a gente já passou um pouquinho o roteiro aqui antes da gente entrar, mas o roteiro, ele tem muito a ver com a minha reação quando tu me deu a sacola. Tenho que dizer para vocês, quem está nos acompanhando aí pelo YouTube, ou enfim, pelo Instagram, que está visualizando, eu tenho aqui uma sacola linda com vários doces. Se tu está nos ouvindo do rádio agora, tenho para te dizer que eu recebi um mimo delicioso. E eu reajo a doce, tá? A comidas em geral, mas ao doce com muita euforia, assim, com muita alegria. Tanto que quando eu ganhei, eu dei um pulo, porque, assim, é muito emocionante pra mim, me desperta gatilhos muito felizes, assim. E o nosso roteiro, ele foi feito muito dentro dessa emoção que eu acho que o teu trabalho traz, sabe? O doce, ele já tem isso por si só, assim, de deixar a gente feliz, né? De subir um pouco o pico de bons hormônios, né? Mas a tua história é muito legal, né? E ela é muito emocionante também, assim como que tu faz. Então eu quero começar falando um pouquinho da Divina Gula, né? 2010, tudo começa, planos, enfim, dentro de casa, de uma forma mais artesanal, né? Como todo início, né? Eu acho que se a gente vai falar de grandes confeitarias, a gente normalmente é uma história, assim, ou que já tá na família, ou que começou lá e normalmente é uma empreendedora, né? Porque a cozinha tem muito a ver com a gente, né? A gente sabe que tem muitos homens que cozinham, mas a cozinha tem muito a ver com a gente. Quando tu olha para trás, para todos esses 16 anos, o que te lembra, o que te emociona mais nessa trajetória? Então, boa tarde, né? É um prazer estar aqui hoje. E hoje, quando eu conversei com a minha mãe, que eu disse que eu viria dar uma entrevista, e aí ela fez eu lembrar que eu ficava embaixo de uma bergamoteira, assim, cozinhando. E então eu sempre gostei de cozinhar, né? E 2010, então, quando eu, na época, precisava encontrar um caminho, né? E o meu pai, uma pessoa que sempre foi muito ativa na minha vida, ele disse: filha, então acho que chegou o momento, né? Por mais que eu tinha já uma formação profissional em administração, né? Comércio internacional, que eu me formei em Santa Rosa. Meu pai disse: não, então acho que agora tu vê o que tu gostaria de fazer, que eu te apoio. Uhum. E foi quando eu disse: não, pai, então eu não vou mais fugir do que eu realmente gosto, do que eu sempre gostei, que foi a cozinha. Aí ele até na época disse: filha, tu quer fazer, enfim, colocar um restaurante, enfim? Eu falei: não, eu quero trabalhar com confeitaria, né? E que foi quando eu fui a Porto Alegre, encontrei uma pessoa, por isso que eu digo que Deus, ele sabe de tudo e de todas as coisas. Encontrei uma pessoa que me adotou
E foi ela que me ensinou toda a parte da confeitaria, do princípio, né? Então, eu trouxe essa pessoa para minha casa, porque tudo começou nos fundos da casa dos meus pais. Numa peça, meu pai me adequou uma estrutura básica onde eu podia começar. E foi ali que eu comecei. E eu produzi 5 dias, manhã, tarde e noite, com aquela pessoa que veio comigo, né? E alguém tinha que sair vender esse produto. E aí meu pai saía vendendo de porta em porta, porque ele, como foi um empreendedor nato mesmo, né? E eu aprendi muito com ele. E ele saía vender de porta em porta o meu produto. E eu via que, no início eu fazia doces e salgados, bem no iniciozinho. Mas que quando eu fazia o doce, despertava algo diferente nas pessoas. Quando elas comiam, eu via que o olhar era diferente. Eu disse, não. Passado 1 ano, mais ou menos, eu vou ficar somente com o doce. E foi aí que eu comecei a minha jornada através do doce. Então, desde o princípio, eu não condeno quem vá para a internet para aprender, mas desde o princípio eu peguei uma pessoa. Sim. Porque nada melhor do que na prática, ali, vendo a textura do doce, o sabor, né? A forma, o design. Nada melhor do que alguém te ensinando, né? Com o próprio know-how. Então, foi isso que aconteceu comigo. Do princípio, eu aprendi com essa pessoa, né? Que eu tenho o amor e toda a consideração do mundo. Hoje ela mora em São Leopoldo. É uma senhora chamada Odete Andrade. Eu devo tudo a ela, assim, que ela foi o princípio de tudo. E aí ela que me ensinou a caminhar. Sim. Né? Então eu comecei com ela e aí a partir daí foram vários cursos, né? E faço até hoje. E acho que é importante trazer aqui que não foram só cursos de confeitaria. Para te se manter nesse mercado, tu tem que se desenvolver, né? O teu lado pessoal, tem que desenvolver comunicação, então inteligência emocional. Então foram vários cursos relacionados a isso durante toda essa trajetória de 16 anos também. Sim. Glau, é muito legal te ouvir falando. Porque, assim, as segundas-feiras são de empreendedorismo no cafezinho. Então, eu já ouvi muita história de empreendedores. E eu percebo um padrão positivo, independente do produto. Que esses que estão há um tempo já no mercado, dentro dos seus nichos, independente do nicho, eles... esse foco de se desenvolver é presente em todos. E é exatamente isso que tu falou, não só naquilo que eu faço, né? Em tudo que eu preciso ser para que eu seja, de fato, um bom empreendedor, uma boa empreendedora. Então, é muito importante ouvir isso de ti, porque, como eu disse antes, é importante a gente ouvir e dar ouvidos para quem, de fato, tem algo feito, tem realizações, né? Porque a pessoa, de fato, passou por aquilo ali e tu trouxe uma pessoa que te auxiliou e tu falou desse processo. E é importante também porque a gente passa pelo erro, né, lá no início. E essas coisas, o começar lá, como eu disse, a frase que eu gosto de repetir muito, que ninguém é galo sem ser pinto, né? Isso faz muito sentido em todo o processo. Total. Tu vai começar, tu pode ter, assim como tu teve essa estrutura, apoio familiar, enfim, né? Mas é só ali botando a mão na massa mesmo e percebendo e acompanhando e se dedicando que as coisas acontecem, né? E assim, tu falou que tu falou pro teu pai que, não, eu vou pra cozinha, enfim. O que a cozinha significava para ti antes de tu tomar essa decisão? Porque, afinal de contas, tu fez uma faculdade de administração. Onde que a cozinha entra? Onde que ela te atravessa para decidir ser isso na tua vida? Eu acho que traz muitos gatilhos emocionais, né? A cozinha era o lugar que a gente se reunia, né? Por mais que eu tinha um pai que trabalhava muito e que muitas vezes estava ausente, mas na hora das refeições ele estava sempre presente, né? Então, acho que para mim a cozinha é isso, é essa união, é esse amor, né? E, enfim, eu sempre fui também, minha mãe, como era dona de casa, né? Me estimulava bastante, então eu, desde muito novinha, eu tinha caderno de receita,
né? Então eu fazia os meus cadernos de receita. Eu lembro que na turma de amigos na adolescência era eu que fazia as lasanhas, os canelones, eu que fazia as comidas, né? Então eu sempre gostei dessa área, assim. Só eu tentei fugir, porque quando eu comecei, em 2010, não era moda. Não tinha programa de televisão de confeitaria, entendeu? Eu comecei meio aleatória, assim. As pessoas da própria família, tipo, ai, que estranho, ela fazendo docinho, né? E coisa de cidade pequena, assim, ai, pois é, será? Ai, porque, tipo, a irmã deu certo e ela, coitadinha, né? Coitadinha fazendo doce. E aí, enfim, eu fui contra tudo e contra todos, mas eu fui com aquilo que eu tinha um amor, eu tinha uma paixão e eu tenho. E aí que nasceu, então, em 2010, a Divina Gula. Que legal. E quando a coisa deixa de virar um sonho, então, meio improvisado lá na casa dos teus pais e começa a ganhar cara de empresa? Que momento que teve essa virada? Na verdade, assim, quando você começa numa profissão, e eu comecei na minha e comecei indo para outras cidades. Eu lembro que em 2010, quando eu fiz o primeiro curso em São Paulo, que foi de cupcake, na época as pessoas aqui diziam que era bolinho numa forminha numa forminha de docinho, né? E aí eu trouxe o cupcake. Eu lembro que quando eu saía, eu via cozinhas perfeitas. Mas eu nunca esqueci de uma frase que eu li do Sérgio Cortella, que dizia mais ou menos assim: faça o melhor que você puder nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores. Então eu saía para grandes centros e via aquelas cozinhas maravilhosas, com ferramentas importadas, né? Mas eu sempre adaptei para minha realidade, assim. Então, por muito tempo, eu fiquei com um fogão de 4 bocas, fazendo eventos grandiosos. Quem olhava, chegava e se olhasse a minha cozinha e dizia assim, não, ela não vai dar conta. E eu sempre dei conta, sabe? Então, tanto que faz recém 7 anos que a gente reformou toda a nossa estrutura para, sim, poder atender melhor os nossos clientes, né? Sim. Mas, mais uma vez, quem vê cara não vê coração, né? Então, assim, a gente sempre quem vê close não vê corre, né? Exato. Então, assim, eu sempre cuidei isso e sempre dei o meu melhor. Sim. Sabe? Sim. Então, assim, eu acho que desde o princípio, né? Antes da gente falando ali sobre capricho, né? Eu sempre cuidei, né? Porque eu sempre quis assim, eu quero o que eu quero comer, o que eu quero encontrar quando eu abrir uma caixa de doces, né? Eu quero que tenha cheiro, eu quero que tenha sabor, eu quero que tenha beleza. Então a gente tenta conectar tudo isso, né? Para que a experiência do cliente seja a melhor possível. Perfeito. Sabe que é muito legal tu citar o Cortella, porque quando tu fala de capricho, eu também lembro de uma passagem de um livro, não vou lembrar o nome agora, mas um desses livros rapidinhos, bons dele de ler, que ele falava a respeito do capricho. Independente daquilo que tu faça, ele falava da mãe dele, e ele falava que ele, quando passava na casa da mãe dele, rapidinho, e a mãe perguntava se ele estava com fome, e ele falava, não tô com fome, faz só uma coisa rapidinho. E mesmo assim, rapidinho, ela ia lá, fazia um macarrão e punha umas folhas de manjericão com um tomatinho, cereja, enfim, e vinha com aquele prato bonito, cheiroso, apetitoso, com capricho de quem fez uma coisinha só, mas fez com muito capricho. E cara, essa coisa do capricho, eu acho que é uma coisa que depois que eu li aquilo, assim, eu entendi várias outras coisas, porque não importa o tamanho que tu seja, né? A coisa tem que entregar o teu melhor, né? Fazer bem feito. Isso faz muito sentido pra mim, faz muito sentido. Esse início, né, tu fala dessa paixão que tu tem aí pela confeitaria, e também fala do teu medo e da tua insegurança de ir lá contra, né, tudo, quase todos, porque a tua família, né, te apoiou, enfim. A gente começa sem garantia para empreender, né? O que tu tinha além desse conhecimento que a dona Carmen, é isso? Odete te passou, a paixão e o medo e a insegurança de começar?
O que eu tinha? Eu tinha um pai que era maravilhoso. Ai, querido. E que eu escuto relatos até hoje sobre ele e o bem que ele fez na nossa cidade e pra nossa família, assim. Então, eu acho que ele era a minha maior segurança. Sim. Né? Aquela história que falam assim, vai com medo mesmo. Não é bem assim, né? A gente vai. A gente vai, mas não é bem, não é bem assim. Né? Mas aí eu, por muitos anos, eu acredito que tem que cuidar um pouquinho essa juventude que tá vindo agora aqui. Eu vejo que não tem troca, né? E eu troquei muitos anos, assim, da minha vida. Tipo, tudo que eu vendia, eu comprava leite condensado e chocolate para poder recomeçar, né? Isso eu acho que é algo que me define muito, que é uma palavra que está na moda, mas sim, resiliência é algo que eu tenho desde o princípio, né? Então, muitas vezes eu deixei de sair, deixei de comprar, deixei de, entre aspas, viver para poder construir o meu sonho, né? Então, essa troca, muitas vezes as pessoas não estão dispostas a fazer, né? Então, muitas vezes eu deixei, sim, de ser feliz naquele momento, porque eu criei um filho, né? Eu sempre disse que eu tenho 2 filhos. O meu primeiro filho é a Divina Gula e o segundo filho é o Lorenzo. E a Divina Gula tá com 16 anos e eu tenho muito orgulho porque, tipo assim, sabe quando uma mãe olha e diz assim, teu filho deu certo? Sim. A minha filha, o meu filho, Divina Gula, deu certo. Deu certo. Sabe? Segue dando. Segue dando. Vai dar muito ainda. E assim, como todo filho, dá trabalho. Claro. Sabe? Pesado. É pesado. Tem fases novas, né? E tu tem que estar se adaptando a todo momento. Então, eu acho que empreender é isso. Eu pego pra mim como se fosse criar um filho, né? Gestar. É gestar. Então, assim, não é fácil, né? Mas eu digo assim que não ganhei nada de graça. Eu lembro que teve uma passagem lá no iniciozinho, assim, que meu pai disse assim... Eu fui comprar meu primeiro carro, né? Eu, na época, comecei com o carro da firma do meu pai para ir buscar os insumos. E aí eu disse, pai, acho que chegou o momento de eu comprar o meu carro. E eu esperando que ele ia me dar o carro. E ele me entrega um paco, assim, de boletos, né? Daquele carro. E eu pensei, meu Deus, eu vou ter que pagar tudo isso. Se eu não tenho condições. E aí eu entendi, depois de um tempo, que ele me ensinou, assim... Né, que aquilo ali era não dar o peixe, sim ensinar a pescar. Sim. Né, e ele me ensinou a pescar. Sim. Sabe que é muito legal te ouvir falando dos teus pais e tem um contraponto também que tu citou dessa nova geração. E eu acho que a grande questão tem a ver com essas duas coisas. Porque quando tu falou do teu pai, eu me lembrei do meu avô, que foi o meu pai. E quando eu entrei no trabalho que eu fiquei 15 anos, né, que eu trabalhei na Caixa e eu tinha que ir para a estrada, e eu fiz a minha carteira de habilitação e logo fui para a estrada sem nunca ter dirigido na estrada. E este medo que tu sentiu aí, que tu falou, né, que a gente foi com medo, eu fui com medo, mas o meu avô, no primeiro mês, ele me acompanhou em todas as viagens na estrada, e ele foi motorista a vida inteira, então eu tinha segurança ali de um senhor, né, que sabia tudo de estrada, me acompanhando. Então, este apoio, sabe, que a gente teve, é muito importante, porque assim como tu também, muitas vezes tive que, né, trabalhar, enfim, perdi muitas fases da minha filha, inclusive, por ter que trabalhar muito, mas porque eu tive alguém que estava lá do meu lado, junto comigo. E daí eu reforço o quanto que é importante a gente seguir perto dos nossos filhos, né? Para que ali na frente eles tenham essa resiliência e saibam que eles têm com quem contar. E não então agora eu tô falando isso, olhando e pensando, tipo, não é culpa, né? É um equilíbrio, né? É um conjunto, então os pais também têm que estar de olho. O que acontece hoje em dia? A gente acaba deixando, pela loucura que a gente tá vivendo, né? A gente deixa, ele se cria, entre aspas, assim, né? E não. E aí, muitas vezes também a gente tem culpa por isso. Sim, é importante, né? Que a gente siga acompanhando
acompanhando, porque para mim e para ti também, né, fez muita diferença. Total. Esses pais, olha que bênção. Agora, o mercado da confeitaria mudou muito em todo esse tempo, né? O que mais tu vê de mais gritante, assim, de quando tu começou e agora? Eu tenho um ponto ali que dividiu, que foi um divisor de águas para mim, e inclusive o modelo, o formato dos eventos, que foi na pandemia, né? Eu acho que pós-pandemia mudou total o cenário, assim. Mudou o volume das festas, mudou a exigência dos clientes, mudou total, assim, o formato. Então, claro que a confeitaria hoje em dia, aí quando eu disse que eu comecei lá em 2010, que não tinha programa de televisão, de confeitaria, que não estava tão em alta, depois começaram a surgir os programas de televisão, aí começou a virar tendência, ter moda, tipo a moda mesmo, né? Começou a confeitaria, então, tu tem que se antenar, porque tem cores, tem técnicas, tem estilo, enfim. Então, hoje em dia é assim, tu tem que ficar ligado, né, nessa questão da internet, a rede social a todo momento muda. Então, isso é algo que a gente se preocupa bastante. Mas, pós-pandemia, então, as festas diminuíram muito de tamanho, sim, tá? As pessoas, consequentemente, a gente conseguiu pegar mais eventos, porque são eventos menores, mais né? E menores, mais e menores. Antes a gente tinha, era meio assim, tipo, pega 1, 2, 3 eventos enormes, assim, não conseguia atender mais na semana, né? Porque a nossa capacidade, por ser doces totalmente artesanal, né? A gente tem uma capacidade X por semana, assim, né? Então, e aquela história assim, não tem como ter armazenado, enfim, né? Perde qualidade, enfim, é coisas que a gente prioriza na nossa empresa. Sim. Então, mudou bastante, mas a gente cuida muito da questão das tendências, né? A gente está sempre buscando evoluir, buscando referências, buscando cursos novos, né? Viajar é importantíssimo, importantíssimo, porque aí você vê em grandes confeitarias o que é tendência, o que está acontecendo, quais são as texturas, porque a textura muda também, né? No paladar das pessoas, tu chega assim. Eu lembro quando a gente abria uma caixa de bombom lá quando era criança, né? Vários sabores, texturas e sabores diferentes. Então, trazendo para nossa realidade hoje, é isso que acontece com a confeitaria, né? Então, você vai ter várias texturas e sabores diferentes e tem que tentar agradar a todos, né? Sim. Porque cada um tem um gosto, enfim. Importante. Ai, que legal te ouvir falando. Olha só, são 13h25. Eu vou chamar o intervalo rapidinho aqui no nosso cafezinho. Hoje eu tô recebendo a Glauciane Veiga, da Divina Gula Doceria, numa conversa sobre empreendedorismo, evolução profissional, construção de marca afetiva. No próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre estética, sobre experiência, sobre o comportamento do consumidor e o que mais mudou nesse universo da confeitaria moderna, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Sicredi juntos pra poupar. Mais recompensas, mais brindes, experiências. Sicredi juntos pra ganhar. Pizza pra devorar, aquele cashback, mala pra viajar. Sicredi juntos pra ganhar. Se belezar, diversão, lazer ou relaxar no spa. Sicredi juntos pra ganhar. Kit churrascão, sorvete de potão, tá feita a junção. Juntos Sicredi. Faça seus negócios com Sicredi. Troque por experiências, brindes ou cashback. É só baixar, se cadastrar, indicar, poupar e ganhar. Precisando da Corsã? No nosso site ou aplicativo, você pode fazer solicitação de serviços, realizar parcelamento, ter informações sobre a fatura e muito mais. Acesse cliente.corsã.com.br ou baixe o nosso app. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre.
tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor. A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13h30 e a gente está hoje numa baita de uma conversa aqui com a Glauciane Veiga, da Divina Gula Doceria, sobre empreendedorismo, sobre evolução profissional, sobre construção de marca, sobre afeto naquilo que a gente faz. A gente vai conversar um pouco agora sobre comportamento do consumidor, o que mudou nesse universo, né? Sobre estética, sobre experiência, sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Glau, a gente conversava antes, né, sobre algumas casas, algumas marcas aqui da cidade que, enfim, viraram, algumas não existem mais, mas seguem sendo referência, né? A gente falou da Kemper, inclusive, quando tu começou, que era, né, um sarrafo muito alto. Quando a gente fala de confeitaria. E essas marcas, elas viraram uma tradição aqui na nossa cidade, né? A gente tem também ali, eu falei da Frau Hintz, enfim, que a gente, né, que são marcas que estão há anos aí, seguem, né, entregando muito. E a Divina Gula Doceria sem dúvida, agora faz parte, né, dessa questão aqui na nossa cidade, é uma referência nesse sentido. Qual a responsabilidade disso, hein? Porque, assim, tu é a régua, né, de outras pessoas que estão começando. Eu não sinto tudo isso, assim, né? Porque o meu grau de exigência, ele é bem alto, assim. Mas eu acredito que tem uma coisa que eu sempre fiz, tá? É manter a qualidade, independente se naquele determinado pedido você perca ou não. Uhum. Tu me entende? Uhum. Porque, assim, ó, muitas vezes, mais há um tempo atrás, hoje já se tem mais constância. Oscilava muito o preço do leite condensado. Uhum. Agora é o chocolate o vilão da vez, né? Mas o leite condensado oscilava muito. E aí, como eu uso uma determinada marca, e sempre usei desde o princípio, eu muitas vezes paguei muito mais o valor do que eu pagava, né? Mas eu não deixava de atender o cliente porque eu tinha me comprometido. Uhum. Então isso é algo que eu também é muito forte em mim. Independente do que aconteça ou não, eu me comprometi. Eu tenho que entregar aquilo que eu me comprometi, né? Uhum. E eu lembro uma vez que uma pessoa me disse assim, porque quando tu perde algum ente querido da tua família, enfim, a tua vida, ela continua, o teu negócio continua. E eu entendi, uma vez uma pessoa me falou assim, a dor é tua, não é do outro, né? Então, aquilo serviu pra mim, e independente do que eu estiver passando, se eu estiver passando por alguma coisa, eu vou entregar, né, esse produto da melhor forma possível. Sim. Tipo, quando as minhas funcionárias, elas não estão trabalhando, eu estou. Tipo, agora eu tinha uma entrega muito grande para São Luís Gonzaga hoje pelo meio-dia, né? E aí eu trabalhei sábado e domingo, né? Uhum. Então é aquela coisa do corre, né? Quem vê close, não vê corre. Então eu trabalhei todo esse período, porque daí eu tenho que trabalhar sozinha, ou ainda conto com a ajuda do esposo, da mãe, né? A gente conta com a ajuda dos de casa, assim. E então eu acho que algo principal, assim, é a qualidade que tu não pode perder, independente de qualquer coisa. Sim, manter. Até porque a gente falou de padrão, né, e de régua, é isso, né?
de manter isso que tu É a conquistou, qualidade. né? Isso. É uma grande responsabilidade, de fato. Sabe? Tipo assim, se eu pagava, tipo assim, final de 2024, R$40 em média, 42, 43, o quilo do chocolate, eu tô pagando 150, 60, ou 115, digamos, de um meio amargo aí, né? E aí, tu não vai conseguir repassar, né? Então, claro, tua margem vai diminuir, né? Tu vai trabalhar mais. Mas, assim, uma outra coisa que eu quero deixar claro é... a rede social, como ela já era muito ativa na pandemia, isso fez com que a gente sobrevivesse também. Sim. Tá? E tem uma outra questão, é que... eu acho que ainda o melhor feedback... claro que a internet, ela é... mas o boca a boca, sabe? É aquela coisa assim, eu provei um doce, ele era maravilhoso. Da onde é, né? Então, quando dizem, santo de casa não faz milagre. Faz, porque eu estou há 16 anos aqui em Santo Ângelo, né? É a minha cidade natal, é aonde eu cresci, enfim, é onde eu gosto de viver. Já tentei sair fora, mas voltei, né? Mas santo de casa, então, faz milagre, mas também a gente atinge um leque maior, a gente atende a região. Tipo, essa encomenda que saiu hoje, saiu para São Luís Gonzaga, né? Então, a gente consegue, sim, atingir outros públicos. Como? Através da propaganda, né? A gente fez para essa instituição financeira várias vezes aqui, agora foi parar na agência de São Luís Gonzaga. E daí, imagina se naquela vez que essa instituição, não sei qual fez o pedido e daí o chocolate estava muito caro e tu comprou uma outra coisa mais barata e foi um doce ruim, não viria, né? Exatamente. Então, é importante que sempre se tenha a mesma coisa, independente de qualquer coisa, né? Exato. Agora, tu falou uma coisa muito legal, né? Que tem a ver com a rede social também, que é essa estética, né? Porque, cara, tem doces que dá dó de comer, né? De tão lindos que eles são, assim, que a gente olha nos aniversários, principalmente os infantis, ou enfim, não importa que tipo de evento, né? Cada um tem uma característica, mas, assim, dá dó de comer. E as redes sociais influenciaram muito essa questão da estética, né? Muito. Como é que é pra ti essa questão? Então, assim, eu gosto muito, tipo, entender o que o cliente tá buscando, assim, né? Eu tô há 16 anos à frente da Divina Gula, mas a minha frente é junto com o meu esposo, né? Ele trabalha no administrativo e eu, sim, faço parte da produção. É porque eu realmente gosto de estar ali, né? E eu gosto que quando o cliente tem uma necessidade, que ele nos procurou, tipo, a gente tinha uma festa de 15 anos esse final de semana, né? Maravilhosa festa. E eu gostei que eu queria conversar com a mãe da aniversariante para entender o que ela queria e eu colocar o que eu poderia fazer de diferente, né? E tanto que eu consegui, né, que o bolo tivesse luzinhas, enfim. Sim, sabe? Sim, eu fui nessa festa. Meu Deus. Então eu tinha isso já na minha cabeça, assim, né? Então, aí, quando ela comprou a minha ideia, eu disse, ai, que maravilha, né? Então, eu vou dar o meu melhor, como sempre, eu dou o meu melhor. E isso eu acho também importante, tipo, se ela vai pegar um doce ou 1000 doce, eu tenho que dar a mesma importância para aqueles 2 tipos de evento, entendeu? Claro. Porque é o meu nome. Se é a caixinha ou se são 1000. Exato. É o meu nome que está em jogo, sabe? Então, assim, empreendedorismo... Empreender não é fácil, não, na prática não é fácil. Mas tem que ter muita dedicação, muita resiliência novamente. Tem que amar aquilo que você faz. Eu amo, sabe? Muitas vezes eu sei que eu abri mão da maternidade, graças a Deus que eu tenho um pai que é mais mãe do que eu, né? Meu filho tem um pai que é mais mãe do que eu. E que me possibilitou com que eu fizesse esse trabalho também, né? Sem a parceria dele, não seria possível, sabe? Importante. Ou eu ia pecar numa coisa ou noutra, né? Então, eu acho que esse casamento, né? É muito importante. Literalmente. Esse casamento, né? É muito importante. Agora, tu falou uma coisa muito legal no primeiro bloco, do quanto que viajar é importante. Na semana retrasada, eu acho, ou passada, não vou lembrar, mas as gurias do Sebrae estiveram aqui e elas estão organizando elas estão sempre, né, organizando essas possibilidades dos empreendedores, empresários aqui da cidade irem
fazer essas visitas em outros lugares. Inclusive, quero relembrar aí que vai ter uma experiência para assistir o Caíto Maia em Santa Maria, né? Daqui uns dias vai liberar o link, estejam atentos. E tu teve agora, recentemente, então, porque eu tive que esperar tu voltar de São Paulo pra gente poder ter essa conversa. O que tu foi fazer em São Paulo? Então, mais um sonho que eu consegui realizar, né? O Léo Vilela, ele é hoje uma das referências no Brasil em confeitaria artística, né? Tanto que ele está se sobressaindo muito, ele vai a muitos campeonatos de chocolate como para esculpir esculturas, mas ele é excelente em pasta americana, né? E assim, eu sei que tem muita gente que não gosta de comer a pasta americana, né? Mas ela faz toda a diferença no evento, né? Ela é linda, né? Ela é linda. Fica assim, ó, fica perfeito, perfeito. A decoração casa, sabe? Tanto que eu gosto de conversar com os decoradores sobre o trabalho artístico, né? Então, porque eu gosto de fazer algo para aquele evento, né? Eu já tenho, quando o cliente entra em contato, a gente tem, assim, algumas fotos que manda para ele escolher. Mas quando a pessoa vem com ideias novas, meus olhos brilham, assim. Porque daí, tipo, meu Deus, eu vou fazer algo diferente, né? E que vai ter algo diferente para postar nas redes sociais também. Então, o Léo, ele é, assim, alguém que eu já tinha como sonho e que virou realidade, tanto que eu cheguei muito apreensiva no curso, e aí no final do curso eu comecei a chorar, porque a emoção era tanta, eu pedi desculpa, mas a emoção era tanta porque era o meu sonho. Sonho realizado. Era um sonho realizado. Chora-se muito. Então assim, ele disse, não precisa chorar, eu disse, não, mas é porque eu sei o que eu passei pra estar aqui, né? E o Léo, assim, então, além de a gente fazer esculturas, porque eu tinha muita essa questão de profundidade de olho, sobre boca, sobre nariz, orelha, enfim, numa caricatura, isso é mais difícil das pessoas pedirem, mas eu precisava das técnicas. Então, eu fui mesmo para esse curso, que na verdade foi uma consultoria, eu fiz um curso VIP, para tirar todas as minhas dúvidas. Que legal, porque isso. Às vezes tu tem equipamentos, ferramentas que tu não sabe aplicar, porque é muito rasa o ensino da internet, do YouTube, né? Tu não sabe a real aplicação daquela ferramenta. Sim. E aí quando ele fazia as coisas com uma facilidade, eu disse, meu Deus, por que eu penei tanto para chegar até aqui? Entende? Então assim, sabe? Então assim, é muito mais fácil no amor do que na dor, sim, sempre, né? Mas ele foi pra isso, assim, foi pra mim me atualizar, pra ver o que tá acontecendo, né? Nesse mundo da pasta americana. Eu sei que tem várias pessoas que têm... que são contra, tipo assim, mas é isso eu quero deixar claro aqui, que a Divina Gula, eu sempre tentei casar. Se as pessoas não gostam tanto da pasta americana, mas quando elas tiram o enfeite, né, a decoração, elas consigam comer um doce maravilhoso. Sim. Então, isso a gente cuida muito, né? Tipo, não é só um doce qualquer que vai estar ali sobre uma sobreposição, enfim, uma colocação de uma decoração para ficar bonito. Né, mas ele tem sabor também. Sim. E aí, eu acho que essa é uma grande característica da tua marca. E eu quero seguir falando de estética, porque, poxa, tu foi lá conhecer, fazer um curso, uma consultoria, enfim, com uma pessoa que é referência, né? Nesse mercado. Mas tu já entregava isso. Acho que desde sempre tu entrega isso, porque a gente consegue perceber quando o doce é teu. Né? A gente consegue, inclusive esse bolo de aniversário dessa festa era igual a decoração, assim, tava perfeito, entendeu? Então a gente reconhece a tua estética por trás, né, o quanto que casa de fato, né? Quem que ficou mais exigente, tu ou o consumidor nesse tempo? O trabalho manual, assim, né, tu não consegue repassar o valor realmente que ele vale. Sim, o artesanal, inclusive. O artesanal, né? Mas, enfim, e aí tem o meu amor, assim, por isso tudo, como eu vou várias vezes enfatizar sobre isso. Aí a minha mãe perguntou assim, tá, mas tu vai fazer esse curso por quê?
pelos clientes ou por você? Por mim, sempre. Entendeu? Porque o meu grau de exigência é muito alto. Sim. E aí, quando você fala sobre a Divina Gula, identificar o trabalho, eu fui dar uma palestra pro pessoal do Senac, que está fazendo confeitaria, cozinheiro profissional, o Reinaldo nos convidou. E eu disse uma coisa para quem está começando ou para quem já está na área. Tenha a sua marca, a sua identidade, né? Tipo, tá, eu vou lá no YouTube, eu vou lá, sei lá, um confeiteiro que eu tenho como referência e vou fazer tal doce. Mas coloca o teu DNA ali, sabe? É muito triste quando alguém copia tal e qual o teu trabalho. É triste pra mim? Não. Porque pra as pessoas... né? Pra quem copia. Pra quem copia. Porque eu sou referência pra aquela pessoa. Exato. Né? Se ela tá pra copiando... Ti tá bom. Pra mim tá bom. Né? E tipo assim, quão importante eu fui na vida daquela pessoa, né? Pra ela copiar tal e qual o meu trabalho. Exato. Mas eu digo pra essa pessoa mesmo. Vai e faz o teu, sabe? Coloca teu amor, a tua identidade. Se ela faz redondo, faça quadrado. Se ela faz... Enfim, sabe? Dá o teu toque. Eu acho que é aí que faz a diferença, né? Porque não tem como dizer assim... Ai, eu vou fazer um brigadeiro exclusivo. Brigadeiro muita gente faz. Entendeu? Só que faz o teu. Faz a tua receita. Faz do teu jeito, sabe? Bota ali a tua personalidade, a tua personalidade. A tua identidade. Quer ver? A gente diz assim, mas tu dá aula. Sim, eu dou aula. Eu dou aula. Mas quer ver que a minha receita vai sair diferente da tua? É normal. Sim. Entendeu? Sim. É o jeito que tu mexe. Enfim. O que não quer dizer que tu não vá ter uma inspiração. Muito pelo contrário, né? Exato. A gente busca inspiração daquelas pessoas que são referência pra gente. Mas o destaque mesmo só vem, né? Quando a gente entende o nosso diferencial e coloca isso pra jogo. Total. Né? Agora são 13h45, ficariam as 3 horas aqui nessa conversa. Vou chamar mais um intervalo. Hoje eu tô numa conversa muito legal aqui sobre memória afetiva, sobre evolução profissional com a Glauciane Veiga, da Divina Gula Doceria. Próximo bloco a gente vai falar um pouco sobre celebrações, sobre memória, sobre clientes antigos, afetos e essa responsabilidade emocional de participar dos momentos importantes das vidas das pessoas. Sempre com o apoio da Corsã, Sicredi, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. A gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Nessa Semana Nacional de Educação Financeira, o Sicredi convida você a fazer escolhas financeiras mais conscientes. A gente consegue fazer muito mais quando a gente se organiza, pouco a pouco realizando sonhos e construindo uma vida melhor e mais próspera para amanhã. Como o Paulo, a Ana, o José, que se planejam para construir um futuro com mais tranquilidade e segurança todos os dias. Semana ENEF 2026. A vida acontece. Prepare-se melhor a cada escolha. Sicredi é ter com quem contar. Dicas Corsã. E aí, vamos conectar? Se na sua rua já tem rede coletora para direcionar o esgoto até a estação de tratamento, então sua casa pode ser conectada. Para isso, verifique se há instalação e faça as adequações necessárias na tubulação da sua residência até a caixa da calçada. Esgoto tratado é mais saúde e mais qualidade de vida para você e sua família. Corsã. Nossa natureza, movimento Rio Grande. Quer descansar de verdade? No Tenondé Parque Hotel você encontra conforto, lazer, boa gastronomia e contato com a natureza. Piscina, trilhas, espaços ao ar livre e o cenário único das missões. Tenondé Parque Hotel, uma experiência que transforma seu tempo livre. tenondé.com.br. Existe um lugar onde a gastronomia japonesa ganha alma, estética e sensibilidade. Ikigai Sushi Bar. Sabores refinados, preparo artesanal e coquetelaria de alto nível para experiências únicas. @ikigai.sushibar. Cuidar é o primeiro passo para viver melhor.
A Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, é referência em atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Com especialistas em oncologia, hematologia e oncogenética, a Com oferece tratamento completo, seguro e acolhedor para pacientes de toda a região. Porque cada vida merece atenção, respeito e esperança. Clínica Com, compromisso com a saúde, ciência e cuidado com você. Saiba mais em oncomissões.com.br ou @oncomissões. Novos horizontes. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora são 13 horas e 49 minutos. Nossa entrevista passou voando hoje. Estou recebendo hoje a Glauciane Veiga, da Divina Gula Doceria. A gente vai falar um pouco agora dessa questão da responsabilidade emocional, né? De participar de momentos importantes aí da vida das pessoas. Sempre com o apoio da Sicredi, Corsã, Clínica Com, Ikigai Sushi Bar e Tenondé Parque Hotel. Glau, a gente falou um pouco antes, né, dessa coisa do afeto. Eu acho que cozinha tem tudo a ver. Eu, assim, sou do tipo de pessoa que demonstra amor através das coisas que eu faço para as pessoas. Então, a minha filha não mora mais aqui, né? Ela estuda em São Borja. Então, quando ela vem final de semana, sempre quero fazer alguma coisa. Sempre fazer, uma comida gostosa que ela gosta, ou ter o doce que ela gosta. O meu filho também, né? Nós dois somos muito do docinho, enfim. Então, aquilo, ele é igual eu, assim, ele pula de alegria, ele come cantando. Eu também, eu como, tá comendo, Sou esse tipo de pessoa. Sim. Eu sou, né? Então, pra mim, assim, é muito afeto. E eu imagino pra ti, nesses 16 anos, né? O quanto que essa questão da emoção deve ter participado, né? Dos eventos que tu fez. Como, por exemplo, fazer lá o primeiro aninho, daqui a pouco faz os 15 anos, ou a formatura, ou o casamento, né? Participa de gerações dentro das famílias. Como que é isso pra ti? Sabe que agora no final de semana a gente fez um casamento no Tenondé também. E aí ontem veio o feedback, assim, o retorno da noiva. E passado 16 anos, é tão importante aquele retorno, né? Dizer que o bolo estava uma delícia, que os convidados elogiaram, que os docinhos estavam maravilhosos. Enfim, tipo, não perde, sabe? Não perde a importância, porque eu tô fazendo certo, eu ainda estou fazendo certo, eu quero continuar fazendo certo. E assim, muita gente, a gente já fez sim... os 15 anos, e aí depois já chega e já faz um aninho da filha, né, como teve agora há pouco tempo. Então, isso é emocionante, ou fazer o bolo de mêsversário, né, da criança. Sim, acompanhar toda a evolução. Toda a evolução. Que legal. Isso é bem importante para mim mesmo. Eu tenho muita sensibilidade. Sim. Então, isso eu acho que também faz a diferença que eu passo através do meu trabalho, né? Então, essa sensibilidade faz com que eu consiga também, muitas vezes, precocemente sentir, né? Que aquela satisfação, assim. Eu adoro quando uma criança abre uma caixa de doce. Que ela vai buscar junto com a mãe, né? E é o aniversário dela, enfim. E ela abre, ou ela vê o bolo, assim. Brilha. Que o olho brilha, sabe? E que tem um exemplo de uma professora do Rio de Janeiro, que ela disse que na época era muito famoso o Ben 10, e ela fez a cor do olho errado e a criança notou, e aquilo ali pegou pra mim, porque eu tenho que cuidar, o detalhe faz sim toda a diferença, né? E eu não posso frustrar essa criança. Então, muitas vezes chegaram e disseram assim pra mim, tu faz tal bichinho modelado? Não, eu não faço. Se eu vou pecar, ou se não vai sair de acordo com a minha expectativa, eu digo, não, eu consigo trabalhar assim, assado, né, dessa forma, enfim. Então, eu trabalho muito assim. Sim. Né? O que é muito legal, assim, porque a gente percebe e sente isso também no comer, que não tem só técnica ali, né? Tem sensibilidade mesmo. Tem sensibilidade. Então a gente sente isso, né? E isso vem ao encontro de tudo que tu falou até agora, inclusive antes da questão de ser genuíno, né? Porque por mais que tu possa tentar copiar aquilo que tá dando certo,
é a tua sensibilidade, é o teu sentimento que tá ali. Então não vai ter igual. Não tem como copiar sentimento, não tem como copiar sensibilidade, né? Tu vai até conseguir fazer alguma coisa parecida, mas quando a pessoa pôr na boca, não vai ser igual, né? Não quer dizer que vai ser ruim, né? Ou enfim, pode ser até melhor, dependendo do teu sentimento, né? Vai saber, pega uma pessoa aí apaixonada, vai saber. Agora, depois de 16 anos, Glau, o que te motiva ainda a continuar, a seguir evoluindo, seguir estudando? Então, eu tenho os meus sonhos, né? E eu quero cada vez mais ampliar a empresa, eu quero trabalhar com outras linhas, né? Então, a gente tem vários planejamentos aí, eu e o Marcos, né? Para que a gente consiga expandir. Aliás, eu quero mandar um abraço pro Marcos, né? Normalmente a gente se encontra ali na entrada da escola, né? E é isso, né? Ele tá sempre fazendo, dando esse apoio, total, enfim, né? Total. Que legal, que legal. Que legal poder contar. E agora sim, ó, quando tu olha para trás, para esses 16 anos aí da Divina Gula, qual que é o sentimento que mais te transborda, assim, olhando isso? O que tu sente? Eu sinto muita emoção, assim. Que eu comecei... Você consegue nominar esse sentimento, não? Eu acho que... Grata eu sou a todo momento, assim. Eu acordo, às vezes eu penso assim, será que eu tô certa, sabe? Tipo, será que vai acontecer alguma coisa? Né? Tá tão legal, que medo. Tipo, meu Deus, ontem eu acordei feliz pra trabalhar, né? Tipo, domingo, 8 horas da manhã, não. Mas eu acordei feliz pra trabalhar, que eu tinha ainda bolo pra entregar e tinha trufa pra fazer, né? E a sensação, ela... Que eu sinto é maravilhosa, é de gratidão. Eu tenho muita emoção pela minha trajetória. Eu tenho muita... como é que eu vou dizer para ti? É felicidade, é responsabilidade, enfim, eu não tô achando agora a palavra para dizer o que eu sinto pela minha trajetória. Mas eu acho que sim, é dever cumprido, é gratificante ver tudo que eu fiz, né, da melhor forma, da forma mais correta que eu poderia fazer e agir. E é isso. É isso que eu sinto a respeito da Divina Gula, assim, eu tenho uma emoção, eu tenho muito grande, assim, por essa filha que eu gestei, sabe? Sim, sim. É isso. E o que tu diria pra Glauciane lá de 16 anos atrás, que estava começando lá na cozinha dos pais, com um pouco de improviso, se tu encontrasse ela face to face, o que tu diria pra ela? Eu diria pra ela que eu tenho muito orgulho, né, da pessoa que ela se tornou, que muitas vezes, mesmo sem saber que ia dar certo, deu certo, tá dando certo, e que mesmo com toda aquela falta de credibilidade nela mesmo, né? Porque o problema da Glauciane, da criança, foi essa falta de confiança, né? Então, mesmo sem essa confiança, ela conseguiu chegar onde ela chegou e transformou uma empresa que hoje sim sustenta várias famílias que ali dentro trabalham, né? Então, isso é um orgulho gigantesco, assim, para mim. Sabe? Sim, que legal. E para fechar, Glau, eu acho até que eu já sei a resposta, porque tu falou um pouco disso durante a entrevista, mas que conselho tu daria para quem sonha em empreender, mas acha que precisa chegar naquele momento certo, ou precisa do momento perfeito para começar? Eu acho que se tu tem definido o que tu quer fazer, tu tem que começar. Porque aquela história nunca vai ter tempo certo, né? A gente nunca vai estar no momento perfeito. Porque a rede social faz com que a gente fique mais insatisfeito, né? Total. E aí... Se comparando, Se comparando a todo momento. Então, começa, né? E vai trocando hoje pelo amanhã, né? Vai comprando, tipo, insumos para poder refazer teu trabalho, né? Deixa algumas coisas de lado que depois, com o resultado do teu trabalho, tu vai conseguir alcançar aquele sonho, né? Porque vai vir essa recompensa financeira, ela vai vir e tu vai conseguir realizar teu sonho. Se tu tem algum sonho que precisa, né? De um ajuste financeiro, do financeiro para realizar. Então, eu acho que é trocar o hoje pelo amanhã, né? Isso a minha mãe sempre colocou na minha cabeça, desde a novinha, né? Troca o hoje pelo amanhã
e vai dar certo. Então começa da forma que você puder começar, só que começa, né? Mais uma vez, Cortella. Enquanto você não tiver condições melhores para fazer, né? Faça o melhor que você puder na condição que tu tem. Na condição que tu tem. Isso mesmo. Exatamente. Eu sabia. Eu imaginei que tu fosse dizer isso porque é muito isso, né? O empreender é muito isso. Entrega como dá, mas entrega com capricho. Com capricho. Né? Faz o teu melhor. Glau, eu amei a nossa conversa. Eu adorei. Demorou para te vir, mas valeu muito, assim. E aqui eu fui falando e foi vindo várias coisas assim na cabeça do que eu passei nesses 16 anos e realmente só tenho a agradecer. Ai, que legal. Eu que agradeço. Obrigada pela presença, parabéns pelo teu trabalho, muito parabéns obrigada. Pelas tuas conquistas. Muito obrigada. Vida longa, Divina Gula. Amém. Tá? Amém. Que Amém. Venham muitas outras realizações, outras conquistas. Amém. Que Deus abençoe. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigada. Hoje a gente falou sobre confeitaria, mas no fundo a gente falou sobre permanência. Porque permanecer exige muito mais do que talento. Exige adaptação, exige aprendizado, coragem, consistência e sensibilidade para continuar fazendo sentido na vida das pessoas, mesmo depois de tantos anos. A história da Divina Gula Doceria mostra justamente isso, que negócios afetivos também podem crescer, evoluir e se profissionalizar sem perder a sua essência. Nosso agradecimento aos parceiros do Cafezinho Missioneiro, Corsã, Nossa Natureza, Movimento Rio Grande, Clínica Com, Clínica de Oncologia e Hematologia das Missões, Ikigai Sushi Bar, Culinária Japonesa e Alta Coquetelaria, Tenondé Parque Hotel. Viver as Missões começa por aqui. E o nosso agradecimento especial ao Sicredi, porque empreender sozinho é difícil, mas crescer com apoio, planejamento e relação de confiança faz toda a diferença. E o Sicredi acredita justamente nisso, que desenvolvimento local acontece quando pessoas, negócios e comunidade crescem juntos. Uma ótima semana, uma ótima segunda-feira e até amanhã com mais cafezinho. Tchau, tchau.